Oi, gente. Desculpa pela essa luz que tá fazendo a minha cara ficar meio oleosa, mas é que como eu gravo com a luz natural, hoje tá um dia meio fechado e ela tá deixando a minha cara com esse aspecto. Mas enfim, isso não atrapalha no vídeo. Então, hoje o vídeo vai ser sobre livros com gênero de suspense barra terror. E esse é um gênero que eu gosto muito. E eu não costumava ler muito esse gênero de livros, mas nos últimos tempos eu venho conhecido mais e gostado cada vez mais. Eu separei 5 livros desse gênero e eu espero que vocês gostem. Eu tô pensando em fazer, vários desses vídeos, assim, livros de tal temática, como eu já fiz de suicídio. E eu acho que é bem interessante, também foi um dos vídeos que teve mais visualização no meu canal, então eu vou continuar fazendo pra vocês. Então, pra começar, eu vou falar sobre o livro Os Três, da Sarah Lotz. Esse livro conta a história de um desastre de avião que se chama Quinta-feira Negra. No livro eles chamam assim. Eu acho que são um dos motivos por o livro ser preto, todo preto, que eu acho muito legal. E a história, enfim, é sobre esse acidente e apenas 4 pessoas sobreviveram do avião. E aí uma dessas sobreviventes foi a Pamela McDonald, e ela deixa uma mensagem estranha. E aí o livro é mais ou menos contando sobre as teorias de conspiração das pessoas em volta dessa mensagem. E, nossa, esse livro é bem confuso, assim. O final eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu fiquei um pouco confusa. Mas a narrativa é bem interessante, assim, porque mostra realmente várias teorias de conspiração envolvendo religião e outras coisas. E talvez não faça muito sentido pra muita gente, mas eu acho bem legal esse tom de mistério que a história tem. Mas realmente eu acho que faltou um desfecho um pouco melhor. E agora eu também tô lendo outro livro da autora que se chama O Quarto Dia. E eu acho que tem uma proposta parecida de ter um mistério, mas eu não vou trazer ele aqui pra vocês porque eu recém comecei a ler. Depois o próximo livro é Asylum, não sei dizer, é da autora Madeleine Rocks. Ai, não sei. E esse livro tem 334 páginas. E essa autora, ela sempre faz esses livros meio que no estilo, assim, de crianças peculiares, com essas capas diferentes e com imagens dentro, como vocês podem ver aqui. Então, a história é sobre um menino chamado Dan, e ele vai fazer, tipo, um curso nesse colégio. E o nome do colégio é New Hampshire College, não sei falar. E daí nesse colégio ele faz algumas amizades e tal, e com essas amizades ele descobre que esse colégio na verdade era um antigo hospício. E aí a história é mais ou menos eles desvendando os mistérios do colégio e encontrando lugares do antigo hospício que ainda foram preservados. E a história é bem legal, é fácil de ler, é meio bobinha assim, meio básica, meio que o que todo mundo já viu. Mas acho que vale a pena ler pra conhecer um pouco da autora, eu gostei bastante, assim. Mas acho que é uma história rasa, assim, não tem muita profundidade. Depois, o próximo livro é A Caixa de Pássaros, do autor Josh Malerman. E esse livro aqui tem 264 páginas. E muita gente já deve conhecer, mas a história é sobre num mundo meio num futuro distópico, eu não sei bem se pode se chamar assim. Estão ocorrendo vários casos de pessoas se matando e ficando loucas após verem um tal animal. Ninguém sabe muito bem o que é isso, mas se a pessoa vê, ela acaba se matando. E isso cria, obviamente, um horror no mundo, as pessoas acabam não saindo mais de casa e não podem mais sair de casa sem vendas porque elas não podem olhar esse animal. E aí, tipo, as pessoas ficam isoladas e a história é sobre a Mallory, que ela tem 2 filhos. E aí conta, tipo, ela depois de uns anos vivendo nesse mundo. E daí o livro mistura entre presente e passado, conta um pouco da história de o que aconteceu pra ela estar naquele lugar, enfim. E aí conta um pouco também sobre o que vai acontecer no futuro.
O livro é muito legal e me deixou muito curiosa, assim, pra ler, então acho que instiga bastante a tu querer saber o que tá acontecendo. Mas a única crítica que eu tenho é que eu achei que o final ficou meio bobo também. Foi, tipo, meio previsível, assim. Eu esperava, como um livro mais de terror, assim, eu esperava um final mais horripilante, não sei. Achei muito final de conto de fada. Mas, enfim, mesmo assim vale a pena ler e é uma ótima leitura. E acho que, se não o meu favorito, um dos, que é O Restos Humanos, da Elizabeth Hanks. E a história é sobre uma mulher chamada Annabelle. E um dia ela tá na casa dela e aí ela começa a sentir o cheiro na casa vizinha. E aí ela descobre que o vizinho dela tinha morrido há muito tempo e já estava num estado avançado de decomposição e ninguém tinha percebido. E aí ela trabalha na polícia, ela trabalha como, acho que analista de crimes ou alguma coisa assim. E aí ela fica meio curiosa porque ela acha um crime muito estranho e ela começa a perceber, que diz que o emprego dela é análise de informações para a polícia. E aí ela começa a perceber que estão ocorrendo vários crimes desse estilo, assim, e ninguém acha que pode ser uma pessoa que está cometendo esses crimes, todo mundo acha que é ao acaso. E aí ela começa a descobrir várias informações e ela acaba descobrindo coisas que ninguém sabia sobre esses casos. Eu não vou falar o que ela descobre porque vai ser spoiler, e eu não falei a quantidade de páginas, tem 318 páginas. E o livro é narrado do ponto de vista dela e do ponto de vista de uma outra pessoa, que a gente só descobre quem é no final, pro meio e pro final, assim. Mas desde o início já dá pra dar uma sacada de quem é. E isso deixa o livro muito interessante, a narrativa de outra pessoa, porque, como eu disse, vocês vão perceber no final, e eu acho que isso foi uma sacada genial da autora. E só quem lê vai saber do que eu tô falando, mas este é um dos meus livros favoritos de terror. Não é bem terror, assim, porque... mas eu diria mais suspense, vale muito a pena ler, e eu gosto muito. E o último é Não Voltarás, do autor Hans Skolpen. Ele é sueco, esse livro é sueco, tanto é que tem uns nomes meio esquisitos, mas o livro tem 224 páginas e é sobre uma mulher chamada Ayvla, e ela foi sequestrada voltando de um... Ela tava saindo com as amigas e ela tava voltando e ela acabou sendo sequestrada. E aí a história é sobre o sequestro dela e sobre, tipo, como a família dela tá passando. Ela tem um marido e uma filha. E aí, tipo, conta um pouco dela lá no cativeiro. Tem algumas cenas meio fortes de estupro e, enfim, mas é uma coisa bem chocante, mas acho que vale a pena ler pra tu ter um pouco mais dessa realidade. E o final é muito surpreendente e muito bom. Acho que esse não é um dos finais que são bobinhos. E, enfim, é uma leitura que eu acho que vale muito a pena. E eu gostei de ler. Eu nunca tinha lido nada sueco e eu achei que é um estilo de escrita bem legal. Então, esses foram os livros. Se vocês tiverem alguma ideia de temáticas, comentem. E eu tô pensando em fazer sobre guerra, que eu tenho alguns livros que eu li sobre guerra e são bem legais, ou também adolescentes. Ou não sei se vocês gostam da temática gay, mas eu só tenho 2 livros com essa temática, então acho que eu teria que ler mais pra me apropriar mais e ter mais coisa pra mostrar pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.